da obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o Socorre a Ti Mesmo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus 9:35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combata a neurastemia, o esgotamento geral, o desânimo geral, o desinteresse geral. Então, combata a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que faze com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos. Eles são educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Hoje, a 16ª parte da obra de Ramatiz, ou da série Ramatiz, o Sublime Viandante e o Mago Sideral, na qual o Ramatiz entende que hoje somos simples discípulos ou aprendizes. Amanhã seremos magos siderais, a criar conscientemente consciências em nossa própria consciência. Criar um átomo, uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, um corpo, vários corpos, criar a própria mente ou recriá-la. Porque se eu quero encarnar uma realidade como espírito imortal, eu crio a mente como espírito. Ela é uma emanação da minha própria realidade. Com ela eu crio o perispírito, com ele eu crio o corpo. Num processo de permutas incessantes com o meio, eu enriqueço e promovo o corpo, ilumino e expando o meu próprio perispírito, o mundo mental e a minha própria consciência. Então, sublime viandante, no pensamento de Ramatiz, seremos mago sideral.
Relembrando o espírito, somos a soma de todas as nossas experiências como espírito. Como almas encarnadas, a soma das experiências desta etapa somente, quiçá trabalhando conteúdos de outras consciências em nome do espírito. Mas se dermos conta de trabalhar por nossa vez, criando novas possibilidades de promoção para as consciências vivenciadas, para que elas possam seguir-nos por sua vez, auxiliando na iluminação e expansão consciencial do espírito, à semelhança de um bom gerente que gerencia com fidelidade aquela empresa, promovendo os colaboradores, fornecedores e clientes à matéria-prima e também enriquecendo-se e enriquecendo um tanto mais o próprio empresário. Então não se esqueça que somos sempre a soma de muitos. O sublime viandante e o mago sideral. 16ª parte, alimento oculto específico. Foi a série a etapa que passou. Hoje, as origens do câncer, parte 1. E da série que passou, alimento oculto específico, temos algumas telas para relembrarmos o conteúdo na apresentação, nas quais fiz uma leve confusão com a obra Mediunidade e Cura, é de Hercílio, mas sim, a outra obra é Missão Planetária, que eu fiz a confusão. E as telas escolhidas foram essas. Tem, pois, real fundamento o atual conceito médico de que os micróbios acompanham, mas não causam a doença. Então, tira isso da tua mente, da tua cabeça, como nós falamos no popular. Então, segundo o próprio Ramatiz, em Sob a Luz do Espiritismo, que já apresentamos para vocês, vírus, ultravírus, micróbios, vermes, esses micro-organismos formam a quase totalidade da massa física componente do nosso corpo. E eles foram criados para a sustentação da vida no corpo, a vitalização do próprio corpo, não para adoecê-lo. A doença é quando eu fujo ou vacilo e saio da frequência recomendada pelas leis universais, leis de equilíbrio, de harmonia. Quando assim se dá, eles se rebelam, ou eu começo a usar os elementais, a força criadora do universo, principalmente presentes na matéria mental, que é algo mais denso, e a energia mental, que é algo mais sutil. Então, quando você ouvir dizer matéria escura, é algo mais denso que vai dar origem à construção dos átomos físicos. Energia escura, porque não vemos, é o que nós chamamos de energia psi, que vai dar origem aos nossos corpos sutis e à manutenção dos mesmos. Assim, matéria mental é algo mais sutil que vamos usar para a composição da bioenergia para a confecção dos átomos, e energia mental nós podemos usá-la para fazer isso também com mais delicadeza e sutileza, mas podemos usá-la para compor nesse instante de ascensão o que nós chamamos de virtudes ou estados mais sublimes de nossa própria consciência. Então, só lembrando Claude Bernard, são os ambientes que geram as doenças.
a ambiência psicobiofísica, moral e espiritual, não a presença desses seres que só obedecem à lei de equilíbrio, à lei de harmonia, ou às leis de equilíbrio e de harmonia. Destonando delas, eles se rebelam contra nós e a rebelião deles, a fuga deles de nossa realidade, vai desmanchando moléculas, células, tecidos, órgãos e assim por diante. E Anthony Béchamp, à época, com Claude Bernard, já afirmara que somos nós, com esse desalinho no pensar e sentir, que criamos elementos ínfimos no interior dos átomos, que Leon Denis chamou de parasitas, e ele chamou de prótites, seres ínfimos que já desvirtuam, desvitalizam, desregula a bioeletricidade dentro do próprio átomo e assim sucessivamente. As coletividades microbianas constituem um sustentáculo no seu mundo infinitesimal para a estruturação da carne e são também responsáveis pelo próprio vitalismo energético do todo orgânico. Percebe? Então, esse mundo para nós invisível, intangível até, mas em constante movimento, no mundo mental e aqui no mundo tangível, visível e num dinamismo perpétuo, são seres que, além de estruturar, manter o equilíbrio, vitalizam esse energismo que gera, nutre e mantém a vida em todas as suas expressões. Elas, as coletividades microbianas, encorpam-se, dependendo da ambiência, diminuem ou excitam-se, crescem ou adormecem, conforme também varia a conduta psíquica do ser humano. Seja ele um Nero ou Chopin, um Da Vinci ou um Rasputin, um Balzac ou um Herodes. Como nós já falamos, Nero colocou fogo em Roma, Chopin com a sua música, creio que apagou o fogo. Um Da Vinci com obras maravilhosas, retratando a vida, e um Rasputin com uma encarnação do próprio mal dizimando a vida. Um Balzac com seus poemas vivificantes, revitalizando a vida, ou um Herodes dizimando a própria vida. Cada pecado, cada equívoco, cada falha moral, já o dissemos, produz ou mobiliza um tipo de fluido mórbido, deletério, específico, em conformidade com as emoções subvertidas da consciência emocional, da consciência mental. Subvertida é alguém que se rebela e gera o caos. Então, de acordo com a nossa conduta, nós vamos gerar estas emoções, filhas da nossa rebeldia, do nosso descontentamento. E vamos nos rebelar contra as leis que estão em nossa própria consciência ou a consciência que gerencia o próprio corpo, seu sistema, seus órgãos, seus tecidos. Já que os tecidos são seres vivos, que eu posso falar do evangelho do reino para eles. E evangelho é força que gera leis no corpo. Leis são os hormônios psicofísicos no mundo perispiritual e no mundo mental que gerenciam com
harmonia se assim penso e sinto. E ao mesmo tempo vitalidade, eu trago o alimento, o pão da vida para esses seres. Ou a própria vida em certos graus já constituída nesse processo de assimilação, integração, promoção, iluminação e expansão consciencial. Recomendo que tome água, respire fundo. Ou tomem água, respirem profunda e calmamente. Deixe de lado o seu saber, aquilo que pensa que sabe. Deixe aqui. E sem ideias preconcebidas, crie a ambiência. Receba a informação. Compara com o que você já possui. Veja se acrescenta um ponto no seu conto. Incorpora. Experimenta. Sublima. Então, considerações sobre a origem do câncer. Obra Fisiologia da Alma. Daqui para frente, creio que vai ter no mínimo umas 15 aulas só desta obra. A pergunta é: podeis dizer-nos se o câncer é uma enfermidade proveniente do meio planetário que habitamos? Porque nós costumamos dizer é a quantidade de pesticidas, dos conservantes, disso ou daquilo, da indústria alimentícia, ou drogas da indústria farmacêutica e várias outras situações. Se eu estiver em equilíbrio conforme as leis, se eu estiver em harmonia com a natureza e escolher os espécimes para minha nutrição e manutenção menos adulterados, mas de preferência conforme as diretrizes naturais, não vai ter conteúdo para alimentar uma tendência em mim para a manutenção desse vibrião, vírus, ultravírus, psíquico ou larvas mentais, para que haja no corpo o processo cancerígeno. E eu posso perceber esse processo cancerígeno por calúnia, por mentira, por maldades, por maledicência, por fofocas, dilacerando a minha alma. Mas se eu não trazer elementos de fora para alimentar isso no corpo e mudar rapidamente o que está na alma, raramente o câncer atinge o físico. E se atingir, mudo de dentro para fora o alimento psíquico-emocional e mudo de fora para dentro o alimento material nas suas várias frequências. O que comemos, o que ouvimos, o que lemos, com quem nos relacionamos e etc, etc. Sem esquecer que alimento, com uma única frase ou com uma única palavra, é a alimentação. Ou melhor, alimento em si é informação. Estou trazendo para o meu corpo informação. O corpo físico é o prolongamento do próprio perispírito atuando na matéria. Podeis mesmo compará-lo a um vasto mata-borrão capaz de absorver todo o conteúdo tóxico produzido durante os desequilíbrios mentais e os desregramentos emotivos da alma. Então imagina lá a época das canetas tinteiro, o papel mata-borrão que limpava ali, absorvia ou puxava para si
a tinta que derramou na sua escrivania e assim por diante. Agora imagine o corpo como esta esponja, como esse elemento que vai trazer do mundo psíquico emocional ou perispiritual para o físico, para que lá não seja dilacerado, para que a alma não seja dilacerada, porque ela pode perder a forma também como personalidade. Ela é o centro da personalidade, como um ponto de autoconsciência pura. Ela e os elementos promovidos na personalidade, que é composta da mente consciente, mente subconsciente, perispírito e corpo, a soma desses elementos promovidos ou deles animados é o que chamamos de personalidade. Então nós podemos iluminar essa personalidade ou destruí-la. Podemos matar o corpo, matar o perispírito, destruir a própria mente subconsciente, dizimá-la e ainda deformar a mente consciente e perder a noção do existir e do porquê existimos. Ficar na condição de ovoides, como se fosse uma fita que tivesse algo gravado e foi apagado. E vamos ter que refazer o caminho longuíssimo, tudo outra vez. E não é esta que muitos falam, nós vamos passar rapidamente pelos reinos. Não, nós vamos, em muitos casos, ser átomos. Alguém vai comandar-nos como átomos. Depois, adquirir a condição, após reconquistar os elementos, comandar átomos, moléculas, células, tecidos, etc. Isso leva milhões, bilhões de anos para refazermos o caminho de acordo com o que fizermos de nossas vidas. Então ficou bastante claro. Sigamos. Então, qualquer desarmonia ou dano físico do corpo carnal deve, por isso, ser examinado ou estudado, tendo em vista o todo do indivíduo, ou seja, o seu conjunto psicofísico, da mente ao físico, incluindo a própria alma. Mas aqui no caso, o que está em distonia são a rebeldia dos veículos de expressão por conta da conduta da própria alma. Então nós vamos fazer um estudo para encontrarmos a causa desse ser psíquico e físico. E quando falamos psíquico, é a própria alma e seu comportamento mental, emocional e a parte física dos automatismos que regem a própria vida física. Então, qualquer desarmonia, não disse esta ou aquela, qualquer desarmonia psicobiofísica, e acrescento moral ou espiritual, ou dano físico do corpo carnal, mais diretamente, que está sendo percebido. Por isso, devemos examinar ou estudar, tendo em vista ou levando em conta o todo indivíduo, o ser integral, o seu conjunto psicobiofísico, moral e espiritual, para saber onde está a causa. Consertando a causa, desaparece o efeito. Em certas situações, o desequilíbrio está na primeira camada do corpo perispiritual, que nós chamamos de modelo organizador biológico. Revitalizando-o, recompõe o físico. Pode estar no corpo seguinte, ou dos instintos, a mente subconsciente, a área dos automatismos. Eles estão desordenados. Consertando lá, conserta a vitalização, refaz o físico. Pode estar na alma ou na área emocional, ou das sensações que perturbam,
a subconsciência. Ou ainda na área dos desejos, dos sentimentos, ou na própria mente, na área dos pensamentos, das inteligências e assim por diante. Então, quem tem essa habilidade, ou quem tem clarividência, a visão espiritual em sua completude, porque nós vamos ver a parte física, perispirítica, mental e até a alma que está conduzindo, como Kardec fez, deslocando a alma do corpo e percebendo o espírito conversar com o corpo para curá-lo, e o corpo pedindo socorro para o espírito para disciplinar esta alma ou enviar outro condutor, e a própria alma olhando com os olhos do espírito da sua consciência ou da consciência que a conduz, enxerga o interior das células, o caos ou a harmonia conforme o que estiver acontecendo. Quero saber um pouquinho a respeito disso em Kardec, questão 455 do Livro dos Espíritos. Então você pega ali o código, avança para o plano espiritual no desdobramento, vai estudar os originais da obra, você vai enxergar isso que falamos e um tanto mais. Mas no plano físico já tem muita coisa lá. O corpo humano, além de suas atividades propriamente fisiológicas, está em relação com a vida oculta, perispirítica, mental ou espiritual, que se elabora primeiramente no seu mundo subjetivo. Pode começar lá no mental e emocional superiores, ou mais dentro ainda da toca do coelho, para depois, então, manifestar-se no mundo físico. Ou você pode imaginar o mundo subjetivo como se fosse a mente, mas não é correto dizer a mente é o que chamamos de mental concreto, é mundo objetivo, o mundo das formas, mesmo intangíveis, mas já é. Mundo subjetivo, de fato, é mental e emocional superiores, o campo da intuição, o campo da própria consciência. Então, o corpo humano, além de suas atividades propriamente fisiológicas, já que ele nasceu do perispírito, que nasceu da mente, que nasceu do próprio espírito, ou o próprio espírito emanou de si algo, fez a mente, que manifestando-o fez o perispírito, manifestando por seu intermédio fez o físico. E não tem como dissociar o corpo do espírito. Ele é a causa, o corpo é o efeito, segundo Joana de Ângeles. Então, além das suas atividades fisiológicas, está em relação com a vida oculta. Joana de Ângeles, Pensamento e Doenças, obra Dias Gloriosos. A consciência está espraiada em cada partícula desse universo mental, a mente consciente, subconsciente, perispírito e corpo. Está em toda parte neles. Então vai estar essa atividade com esta vida oculta o tempo todo. Em realidade, na quase totalidade das ações do físico, quem está comandando é o espírito por intermédio dos automatismos da própria mente, que expressa pelo perispírito e que rearranja o próprio físico. Por isso, essa atividade, com essa vida oculta espiritual, que você pode imaginar desde a essência do espírito ao mundo mental, perispiritual, refletindo no físico.
que se elabora primeiramente nesse mundo subjetivo, no interior, para depois manifestar-se no mundo físico. Sendo nobre, cura e promove o corpo. Sendo a união com outras frequências do nosso inconsciente ou de igual jaez ou de igual teor, nós vamos canalizar para a mente consciente o que vai destruir o perispírito e também o próprio corpo no processo de enfermidade. O espírito é uno, um ser psicobiofísico, moral e espiritual. Então, o espírito é uno em sua essência imortal, a superconsciência. Mas a sua manifestação se processa em 3 fases distintas. Ele pensa, ele sente, ele age. E você pode ver isso pelo menos por 2 modos. Então, ele é uno na sua essência imortal. Ele é indivisível no sentido de perder alguma coisa de si, mas é como um sol. Então ele divide-se sem se dividir. Meio maluco, não é verdade? Então fraciona-se uma diminuta partícula e por um laço indestrutível, que nós chamamos de laço perispiritual, que liga essa partícula à superconsciência, essa parte que é indivisível, essa essência imortal, ele manifesta por aqui, mas essa essência não é daqui. Está arrebanhando mais ovelhas para esse aprisco. Energias físicas que vão transformar-se em psíquicas, que vão transformar-se em virtudes e vão chegar nesse aprisco. Então ele é uno em sua essência imortal, como superconsciência, mas na sua manifestação se processa em 3 fases distintas. Como se fosse no princípio era o Verbo criou o hálito divino, que criou o psiquismo divino, que criou o espírito. 3 expressões do próprio Verbo, ou se você quiser, Deus, o Verbo e o Cristo. Se você quiser pensar assim como dizem alguns. Mas são 3 expressões do próprio ser. Ou força, o verbo, a lei, espírito, a matéria-prima, e a própria matéria física, que vai gerar os corpos, que é a visão de Leon Denis. Mas são 3 expressões, segundo Leon Denis, do mesmo ser. Então ele pensa, pode estar vindo o pensamento de dentro para fora. O pensamento canalizado pelo chakra coronário como hálito divino e quando chega na mente como força e estímulo se transforma em pensamento. O pensamento canalizado pela alma de sua própria essência, uma virtude que se transforma em vontade, em pensamento. A vontade que se transforma em pensamento, em ideias, em palavras e em ações. Ou o que nós chamamos dessa ação direta. Então eu posso pensar trazendo essas 2 potências, cósmica e interna. Ou eu posso pensar transformando instintos em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamento e construir a minha força de atração. E depois, esses sentimentos que foram transformados em pensamentos, e essa ação que transformou em instintos, sensações, sentimentos que gestou o pensamento. Mas aqui ele está falando mais exatamente de dentro para fora. Eu trago a virtude que se transforma em pensamento, criando a forma, e eu gravo nesta forma os meus sentimentos, gravando nesta forma, construindo as ideias, expressando como palavras verbalizadas ou não, eu crio a ação. Então ele vai se expressar por intermédio da mente, do perispírito e do corpo, nesses 3 cenários. A força de atração, aqui cria a forma, aqui gera a vida e aqui promove a vida.
Então, quando eu penso, eu crio a forma. Quando eu sinto, eu gero vida. Quando eu ajo, eu ilumino a própria vida. Então, em qualquer aspecto sobre o qual for analisado, nesse pensar, sentir ou agir, ou em qualquer uma de suas ações, deve ser considerado sobre essa revelação tríplice, que abrange o pensamento, o sentimento e a ação. E é você que vai escolher o que você quer fazer. Eu quero criar pensamentos em mim a partir da promoção dos meus próprios instintos, que são os embriões da minha inteligência e dos meus sentimentos. Sentimentos superiores como o amor. Eu quero fazer isso. Ou eu quero manifestar a minha própria essência. Ou já sou um com a minha própria essência e quero manifestar a essência crística ou cósmica. Ou o sentimento que vai vivificar uma situação, ou a ação que, em vendo a obra, vejo Deus. Eu estou fazendo exatamente o que faria Deus ou o Cristo se estivesse em meu lugar, guardadas as devidas proporções, e com o mesmo sentimento de doçura, de ternura, de compaixão, e me esforçando para pensar como Jesus pensou. Sentir como ele sentiu e agir como ele agiu. E para maior êxito no verdadeiro conhecimento do homem, é conveniente saber-se que ele é também a mesma unidade quando manifesta as suas atividades morais, intelectuais, sociais e religiosas. Então vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Esse pensar, esse sentir, essa ação, se ele estiver fazendo isso nas suas atividades morais, que nós podemos classificar como éticas, no uso da sua inteligência ou da sua inteligência ou das faculdades intelectuais, os seus relacionamentos na parte social ou até na prática e no relacionamento religioso. Então, é sempre esse todo que vai expressar-se. Então, o homem vai fazer isso, mas ele vai manifestar seu espírito, e é preciso saber que essa unidade espírito vai manifestar-se nesses 4 cenários ou desses 4 modos, mas é sempre o todo. O corpo físico que representa o perispírito, que representa a mente, que representa o ser moral, que representa o ser espiritual. Em realidade, chamamos o ser moral as inteligências somadas e o seu exercício ético, e o ser espiritual as virtudes que se movem ou se relacionam conforme as leis de equilíbrio e de harmonia. Está acima até da própria ética humana. Faz o que faria Jesus, o que faria o Cristo se estivesse em nosso lugar. Faz o que é certo fazer. Deste modo, quer na enfermidade ou na saúde, analisando esse todo, não há separação entre o pensamento, a emoção e a ação do homem. Que nós vimos que são coisas correlacionadas, conexas e até certo ponto coesas. Em qualquer acontecimento de sua vida, há de sempre revelar-se numa só consciência, porque é um todo que está manifestando-se. Num só todo psíquico, nesse mundo psíquico da alma, dos seus pensamentos e emoções e comportamentos.
e do mundo físico, numa só memória forjada no simbolismo do tempo, que é o perispírito, e do espaço, que é o corpo. Então, retomando, deste modo, nós vamos estudar essa unidade, esse espírito, o ser espiritual, aqui, esse espírito, essa unidade coesa. Deste modo, quer na enfermidade, eu estou estudando a pessoa que está enferma, mas ela pode estar saudável. Eu estou querendo entender o ser. Estando enfermo ou estando saudável, a manifestação é semelhante. Então, não há separação, nem enfermo, nem saudável, entre o seu pensamento, suas emoções e as ações do homem. Num ele pode agradecer, mas é o todo que está agradecendo, no outro ele pode reclamar. E às vezes é praticamente o todo que está reclamando. É o ser que pensa, sente e age. Então, em qualquer acontecimento de sua vida, em todos os seus matizes e nuances, há de sempre, e quando fala sempre, não tem como, não tem saída, há de sempre revelar-se, então ele sempre se revela numa só consciência, porque é uma só unidade. Num só todo psíquico, uma só alma, está se expressando aqui na periferia. E ao mesmo tempo, um todo físico, que é o efeito da própria alma ou do seu espírito. Numa só memória, na memória das experiências, forjada no simbolismo, foi conquistada nas atividades psíquicas e emocionais, no comportamento da alma e também nas atividades, nos relacionamentos por intermédio do corpo. Em consequência, como o espírito e o corpo não podem ser estudados separadamente, quer na saúde, quer na doença, é óbvio que também no caso do câncer e do seu tratamento específico, é muito importante e sensato identificar-se antes o tipo psíquico do doente e em seguida considerar-se então a espécie de doença. Só no câncer tem mais de 500 tipos de câncer diferentes. Cada um personalizado pelo próprio ser que o criou. Porque Deus não criou doenças, muito menos o câncer. Então, em consequência desse estudo, como o espírito e o corpo não podem ser estudados separadamente, porque um não existe sem o outro, o espírito até vive sem esse corpo, porque ele tem outros corpos, mas esse corpo não vive sem o espírito. Se o espírito sair, tirar a sua ação do corpo, ele simplesmente se desintegra em poucas horas. Então, quer na saúde, eu estou estudando esse todo, quer na doença, é óbvio que também no caso do câncer vou fazer a mesma coisa, estudar o todo e do seu tratamento específico para aquele paciente específico, é muito importante e sensato, antes de apresentar qualquer terapêutica, identificar-se o tipo psíquico do doente. Se é reclamão, se é fofoqueiro, se é maledicente, se é mentiroso, se lesam as pessoas, se lesam a si mesmo, etc, etc. Então, a pessoa que age desta ou daquela maneira e em seguida que eu percebo tal comportamento, eu vou considerar então a espécie de doença que ele desenvolveu por ciúme, por ódio, por mágoa, por ressentimento, por fofoca, por calúnia, por difamação,
cada situação dessa vai gerar um câncer diferente, que vai manifestar em órgãos diferentes. Por isso, cura-se a manifestação dele num setor do corpo, não muda-se a causa, ele aparece mais violento, normalmente a rescindência, em outro órgão, às vezes mais delicado. E assim sucessivamente. Então, se eu não identificar esse comportamento desse todo espírito representado pela alma encarnada, como essa alma está se comportando, como ela pensa, como ela sente, como ela age, e eu posso dilacerar o corpo, porque não está no corpo a causa, com vários mecanismos matando células doentes e saudáveis, porque não existe nenhum tipo de medicamento no mundo físico, na medicina acadêmica, que vai lá somente na célula doente e dá fim à sua atividade. Não existe nenhum tipo. Agora, eu posso, acionando o meu médico interior, segundo Joana de Ângeles, criar célula com poder quimioterápico e desintegrar somente a célula enferma. Mas eu quero fazer isso? Porque no mínimo eu tenho que admitir que tem 4 universos de consciências expressando-se como tecidos compondo o meu corpo. O tecido nervoso, o muscular e ao mesmo tempo o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Pode ser um câncer de pele, pode ser nesses outros setores. E mapeando o tecido conjuntivo, pode ser na estrutura óssea, pode ser na estrutura sanguínea. E se na estrutura sanguínea, qual setor? Porque certas situações de câncer, a característica dele é desvitalizar desde o interior dos átomos. Só isso. Você não vai achar manifestação em parte alguma, mas você é um ser, como eu era, desvitalizado. Sabia que o câncer estava na alma, estava no interior dos meus átomos, aqueles próteses que eu criava, desvitalizando todo o meu universo celular. Porque átomos sem expertise, sem a qualificação devida, sem a vitalidade nascendo da sua própria essência. Por isso, se não considerarmos o todo, como o Dr. Jonas estuda com maestria, e como vários outros médicos, como o Dr. Paulo César Frutuoso, que é oncologista, e vários outros, como o Dr. Sérgio Felipe, mesmo não sendo oncologista, mas esses 3 missionários estudam o ser integral, para saber onde está a causa e, de preferência, que eles, os pacientes, curem-se. No caso do câncer, às vezes dá alguma intervenção mais direta. No caso do Dr. Sérgio Felipe, como neurocirurgião, psiquiatra e etc., ele já está indo por outro caminho, e o Dr. Jonas, antes um cirurgião, e depois foi especializando em homeopatia, em fitoterapia, em ortomolecular, e foi migrando por várias áreas, e com vários equipamentos, tem todo um processo de suplementação, de nutrição, de oxigenação, de fortalecimento imune, e sem o comportamento do paciente, nenhum dos 3 vai curar. Porque quem cura é o próprio paciente, é o próprio interessado em ser ou restabelecer, ser saudável ou restabelecer sua saúde. Embora certa porcentagem de incidência do câncer seja oriunda do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do plano superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física, a sua manifestação mórbida no homem
é proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito e que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas várias encarnações pretéritas. Respira fundo. Então, embora certa porcentagem de incidência do câncer em minerais, em vegetais, em animais, em pré-humanos, seja oriunda do choque ocorrido entre forças ocultas que descem de planos superiores para fazer avançar esses setores, que foram às vezes desvirtuados, desarmonizados pela mente humana. Então, em contato com as energias astrais que vêm para reorganizar esse energismo. Então, essa força criadora que são os elementais, que organizam os diversos reinos da vida física e perispirítica, eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos e também no reino ou no universo perispiritual. Então, além desses estados cancerígenos que se dá nesses meios para a reordenação, para o equilíbrio da energia que foi desvirtuada pelos próprios humanos, a sua manifestação mórbida no homem não tem nada a ver com essas energias que acabamos de falar. Vem propriamente da toxicidade fluídica dele pelo seu comportamento no pensar, sentir, falar e agir, que ainda circula no perispírito e que foi acumulada pelos desatinos mentais. Eu uso a mente para pensar da vida alheia, para desejar algo ruim para a vida alheia, para fazer várias coisas sem usar a palavra verbalizada. A magia mental. E também emotivos, pode ser sem manifestações, ocorridos nas várias encarnações pretéritas. E pode ser verbalizações e até ações que agravam ainda um tanto mais a situação. Então, Allan Kardec, em A Gênese, eu imagino matando alguém. Não ocorreu fisicamente, segundo ele, mas ocorreu espiritualmente, perispiritualmente. Eu cometi o delito perante a lei cósmica. Então, eu desejei a morte de alguém, eu fiz todo o trâmite. Eu, de fato, executei naquela dimensão o que eu queria que acontecesse cá. Mas quem ficou machucado, quem ficou ferido foi o meu próprio universo, porque qualquer coisa que eu desejo fazer de mal para a vida alheia, toda violência praticada contra o próximo, Dias da Cruz, Chico Xavier, é dilaceração em si mesmo. O bem ou o mal que se praticam, segundo Pietro Baldi, é para si mesmos que são praticados. Os julgamentos que eu faço medindo o outro é para o meu universo que estou trazendo tudo aquilo que estou julgando. Esse morbo fluídico desce de cima para baixo. Depois que desce do mundo mental para o perispiritual, vai descer do perispírito para concentrar-se num órgão ou um sistema orgânico físico, aqui no corpo físico, passando a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica de sustentação atômica e alinhando o trabalho de crescimento e coesão das células. Veja a profundidade disso. E da mesma forma, ele narra que o que fica em nosso corpo daquilo que comemos, se mastigarmos de fato e com consciência,
nós vamos desatar o energismo que está no interior dos átomos. É o que realmente fica em nosso corpo. Do contrário, entra e sai quase a totalidade de energia sem proveito de quase nada. Então, esse morbo fluídico, essa energia deletéria, criada por vários comportamentos que já mostramos, vai descer desse mundo mental, psíquico, emocional, da mente na direção do perispírito, depois do perispírito para concentrar-se num órgão ou sistema orgânico no corpo físico, passando a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica de sustentação atômica. São os elétrons. Vai perturbar os elétrons na gestação dos fótons, que são as partículas de equilíbrio do amor tornado visível para a reconstrução de qualquer coisa no mundo psíquico e físico também. Alienando, se eu fosse alienar meu carro, eu financio ele no banco. Então ele é do banco, eu ainda estou pagando. Então eu vou desviar o bem, mudar ele de mão. Então esse morbo, essa energia deletéria, vai desviar essa energia, desviar o seu fim, que ela deveria trabalhar para o crescimento e coesão das células, ela vai trabalhar pela morte, pela desvitalização das próprias células, porque eu vou desviá-la ou dizimá-la, desvirtuá-la. Ficou mais ou menos claro? Então, alienar. Então, eu estou alienando um bem, estou mudando ele de mão. Agora ele é do banco, da instituição que o financiou. E aqui, esse energismo perturbador vai pegar esta força do próprio átomo e interfere até nos prótons e nêutrons e não vai permitir que essa rede eletrônica gere fótons. E, às vezes, matando o próprio átomo, porque perde-se os elétrons nesse processo e se ele não fizer rapidinho o processo de valência, de covalência, com outro átomo para reequilibrar-se, ele desintegra-se por sua vez. E desintegrando um átomo dentro de uma molécula da célula, desequilibra as moléculas. Desequilibrando uma molécula, desequilibra a célula. Desequilibrando uma célula dentro de um tecido, ele todo desequilibra. Desequilibrando o tecido dentro do órgão, uma partezinha do tecido, o órgão inteiro desequilibra. Desequilibrando um órgão, o sistema que ele pertence desequilibra. Desequilibrando o sistema, o corpo todo desequilibra por sua vez. Embora cada corpo físico seja o produto específico dos antecedentes biológicos herdados de certa linhagem carnal humana, ele sempre revela no cenário do mundo físico o aspecto interior da própria alma que o comanda. Então, sem essa que é a tendência de seus pais para o câncer que está gerando câncer em você. Não cola mais. E Joana de Andes também já mostrou isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, embora eu possa herdar o material genético, embora cada corpo físico seja o produto específico dos antecedentes, do que herdamos biologicamente, de certa linhagem carnal, onde eu escolhi nascer, o planeta, o país, com as características que eu quero para o meu corpo, dentro do país o estado, o clima daquele estado, dentro do estado a cidade naquele estado que vai me fornecer o contato com a natureza, etc., naquele município. Dentro daquela cidade, pode ser na zona rural ou na zona urbana. Se na zona urbana, se for na zona rural, qual a gleba de terra, qual o sítio, qual a fazenda que vai me oferecer as condições. Se na cidade, qual o bairro dentro da cidade. Dentro do bairro, qual rua é mais propícia. Dentro da rua, qual o lar que vai me receber, e dentro do lar, qual a criatura que vai me receber, e dentro da criatura, quais os elementos
no masculino, no feminino, qual dia que eu vou, mediante o equilíbrio, a harmonia desses seres, que eu vou escolher para unir o espermatozoide e o óvulo, e ainda quero acusar as tendências cancerígenas dos meus pais, doenças cardíacas, essa ou aquela, quer curar-se de todas as enfermidades, inclusive de enfermidades congênitas, Miramês. O primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. Amar a si mesmo, amar as leis, amar a vida. Então não tem como fugir dessa realidade. Então, mesmo considerando-se as tendências hereditárias para isso ou para aquilo, que disciplina as características físicas das criaturas, há também que se reconhecer a força dos princípios espirituais que podem dirigir e modificar o corpo de carne totalmente, curar o seu e com a sua influência, às vezes, curar a família inteira e às vezes até o meio inteiro. Então, sempre vai se revelar no mundo das formas esses corpos com essas tendências de acordo com os valores interiores da alma que está conduzindo aquele corpo. Então, mesmo considerando essas tendências hereditárias para isto ou para aquilo, que vão disciplinar essas tendências, vão disciplinar as características físicas das criaturas, biologicamente falando, mesmo assim, há também que se reconhecer a força dos princípios morais e espirituais que podem dirigir e modificar o corpo de carne. Não só eu curo o meu corpo no ventre da mãe por gratidão, providencio todas as espécies de células-tronco para a cura total do corpo da mãe. Se o pai entrar na frequência e participar da gestação, ele cura-se também. E nós estamos falando isso para um casal, tentando convencê-los disso. Cura-se fisicamente, cura-se psiquicamente, cura-se moralmente, cura-se financeiramente, por um gesto consciente de conceber um filho. Mas eles não querem e nós não podemos obrigá-los. Cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada e de modo diferente entre os diversos homens. E isto ocorre também na saúde como na enfermidade. Assim, variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos, porque a sua maior ou menor influência, além da resistência biológica, também fica subordinada à natureza psíquica, emotiva e mesmo psicológica do enfermo. Então, cada organismo físico reage de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada que o conduz. Por isso que é semelhante a uma flor de lótus. A alma pode estar no meio do pântano, como lótus. Ela transforma o pântano, transforma o meio, mas o meio não adoece. Nem o material herdado, alterado geneticamente, com várias tendências, vai tirá-la do seu objetivo de ser saudável. E de modo diferente, mesmo sendo assim, entre os seres humanos ou entre os homens. Então, cada organismo físico vai reagir de acordo com a natureza íntima de cada alma encarnada. Então, está ali 10 pessoas com a mesma problemática, cada uma reage diante da situação
ou elas reagem às 10 diante de uma situação e cada uma dentro de suas reações de maneira diferente, de acordo com seus valores. Então, e de modo diferente entre os diversos seres vivos. Então, os 10 vai passar pelo câncer, e às vezes o mesmo tipo de câncer, e cada um reage de um modo, uns podem morrer, outros podem sarar rapidamente, outros ficar longamente em tratamento, cada um com seu comportamento. E isso ocorre tanto na saúde quanto na enfermidade. Um é saudável, mas reclama de tudo. Saudável entre aspas, fisicamente, porque a saúde está na alma. Se eu estou bem dentro, o corpo pode estar desabando que eu estou saudável, como era o próprio Chico. E aí, Chico, como estás? Eu estou muito bem. Meu corpo não está lá grande coisa. Eu completo porque chegam gente de toda parte e quer levar parte do meu corpo com eles para curá-los. Ele fica um pouco sobrecarregado e acaba enfermando em certas situações, mas é o corpo, não eu, espírito. Então, assim, variam as reações e a gravidade de um mesmo tipo de tumor canceroso em diferentes indivíduos. Uns dilaceram o indivíduo com uma semana no máximo, o outro fica décadas ou saram totalmente. Porque a sua maior ou menor influência desse câncer nesses indivíduos, além da resistência biológica que eles cuidam de sua alimentação, cuida bem do seu corpo, tem também, fica subordinada à natureza psíquica, à sua resistência psíquica, o não fofocar. Se o outro fofoca, eu sou o terminal. Chegou em mim, parou. Eu sou o terminal onde a fofoca vai morrer. Ou a maledicência, ou a maldade, ou a mentira. Então, cada um fisicamente ou psiquicamente, emocional ou emotivamente, ou até psicologicamente, o enfermo vai reagir desta ou daquela forma diante das mesmas situações. Por isso que o mesmo remédio para a mesma doença em pacientes diferentes não funciona do mesmo jeito, se assim for escolhido o modo de tratamento. Nós vamos caminhar mais um pouco, dependendo do horário. A gente para numa altura e segue na próxima, senão nós vamos até o final da aula que foi programado. Dentro do mesmo capítulo, e foi só uma pergunta até agora, a segunda pergunta, que é o capítulo 20 da obra Fisiologia da Alma. Ainda considerações sobre a origem do câncer, e é o capítulo inteiro com essa mesma temática. Só parte 1, parte 2, etc. E a pergunta agora de Ercílio é: então devemos considerar que o câncer é uma doença espiritual, uma vez que provém dos deslizes psíquicos cometidos pelo homem no passado? É na intimidade oculta da alma, no seu mundo mental, o seu inconsciente, e até certo ponto no inconsciente, é que está esse mundo oculto. Então é na intimidade oculta da alma que realmente tem início qualquer impacto mórbido, principalmente no mundo mental, que depois perturba o ritmo e a coesão das células na organização da carne. Então é na intimidade oculta da alma que realmente tem início qualquer impacto mórbido que vai nutrir ou criar um vírus que vai agredir, ou elemento que vai desorganizar-se por aqui, que depois perturba esse comportamento oculto, o ritmo e a coesão das células na organização da carne. Vai lá no interior do átomo
aquela rede bioelétrica lá no interior do átomo, das moléculas, das células, e a coisa vem desorganizando perispiritualmente, que as células do perispírito são células mais sutis, mas são células. Células de energia, mas são células. Lá no mundo espiritual, ou no mundo espiritual, são tangíveis quanto aqui. Mais sutilizadas, mas tangíveis. Aqui mais densas e perceptíveis para esta dimensão, para esse espaço tridimensional que vivemos. Então veja o que está acontecendo da intimidade, dentro para fora, e perturbando esta coesão dos elementos atômicos moleculares na confecção de nossas células. É por isso que também se distinguem a natureza, a frequência e a qualidade de suas energias, tanto quanto elas agem mais profundamente no seio do espírito humano. E aqui ele coloca com E minúsculo, porque falar de espírito humano não está falando do espírito em si, o espírito que anima a forma humana e pode ainda estar longe de adquirir esse E maiúsculo. Está em forma humana. Ele pode estar regendo um átomo do corpo humano, uma molécula, um tecido, um órgão, um sistema, regendo o corpo, mas ainda não é ele o ser que está se humanizando, que vai tornar-se o espírito com E maiúsculo. Então é por isso que também se distinguem dentro desse ser a natureza de que nós estamos falando? Esse impacto mórbido, dessa energia que vai perturbar. Nós vamos medir então a natureza disso, ser filha da maldade, da maledicência, da inveja, do ciúme, a frequência que isso acontece, e mesmo essa frequência estabelecendo sintonias, a qualidade desse energismo e, ao mesmo tempo, dentro da qualidade, as suas energias. Então, nós vamos medir a natureza daquilo que está fazendo, a frequência, tanto de repetição quanto de caminhos, e a qualidade das energias que está participando dessa natureza dentro da frequência. Tanto quanto elas agem mais profundamente de acordo com a sua natureza, com a sua frequência, com a sua qualificação, no seio do espírito humano. Se vai ficar mais na periferia ou se vai penetrar nos mais íntimos mecanismos dessas carruagens psicobiofísicas. Assim, a força mental sutilíssima que modela o pensamento é muitíssimo superior à energia astral mais densa, que manifesta o sentimento ou a emoção. Da mesma forma que na matéria, aqui no mundo material, o médico também reconhece que a força nervosa do homem é superior à sua força muscular, porque é ela que comanda a própria força muscular. Sistema nervoso periférico. Então, assim, dentro dessas qualificações que vimos, de natureza, de frequência, de qualidade das energias dentro daquilo que está fazendo, então a força mental sutilíssima, que coisa nobre, sutilíssima, que modela o pensamento enobrecedor, é muitíssimo superior à energia astral que está perturbando, que está adoecendo o órgão aqui no mundo emocional, no mundo das sensações, etc. Que é mais densa, essa energia astral, mundo mental, mundo astral, mundo emocional, que manifesta o sentimento aqui no plano menor. Então, a emoção, sentimento, para depois ir para o pensamento. Então, sentimento ou essa emoção primárias,
Da mesma forma que no mundo material o médico reconhece que a força nervosa é mais potente do que a força muscular, porque é ela que coordena a totalidade do corpo, o que nós chamamos tecido nervoso. Eis porque durante a enfermidade, seja uma simples gastralgia, uma dor de estômago, ou o temido câncer, o câncer lá no estômago também, o raciocínio, a emoção e a resistência psíquica de cada doente apresentam consideráveis diferenças e variam nas reações entre si. Eu não digeri a sua ofensa. Inicialmente apenas uma dor de estômago. Eu continuo com raiva de você. Você me magoou. E vai evoluindo. Vai para o refluxo. Quero regurgitar. E queimando o meu esôfago, queimação. E a fila vai andando e eu vou aumentando a lamentação. Aí vem o gastrite, vem a úlcera, até chegar no câncer. Eu não tive a resistência moral para perceber que aquele dia você estava fora do prumo. Quem ofende, quem calunia, quem fofoca, está doente da alma. E eu não considerei. E se eu me ofendi, eu sou piorzinho do que tu que me ofendeu. Você pediu socorro e além de eu não o socorrer, eu copiei a sua doença e trouxe para o meu cenário. Eis porque, se assim fosse, eis porque durante a enfermidade, seja uma simples gastralgia, que é uma simples dor de estômago, ou o temido câncer, que já está dilacerando o próprio estômago, o raciocínio de pensar a respeito, se eu mudar, eu vou raciocinar. Bom, só acontece comigo o que eu fizer. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico. O mal que os outros me fazem não me faz mal. Faz mal a eles porque os tornam homens maus. Então, o meu raciocínio recomenda me ofertar a outra face para que eu possa sarar da dor, da gastralgia. Então, a emoção de lamentar contra ti, de magoar-se contigo. Então, se eu mudar essa emoção para a desculpa, para o perdão e etc., a minha resistência psíquica, eu não me permito ser ofendido. Eu te dou o direito de ser desequilibrado, mas não te permito desequilibrar-me. Então, essa resistência psíquica que cada doente apresentam, em cada doente apresentam consideráveis diferenças e variam nas reações entre si. Então, 10 doentes perdoaram. 5 te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Dos 5 que ficaram, 3 te perdoo, mas não passe mais na minha rua. Pode me ligar, mas fisicamente não quero cruzar com você. E 2, te perdoo. Você não é um ser confiável, então não vou morrer de amores por você. Vou desejar o seu bem. Desejando o bem para você, desejo para mim. Mas se vier me visitar, vou te receber como se nada tivesse acontecido. E vou me esforçar para que no futuro te amo, te respeito como nada disso tivesse acontecido. Vou lembrar da situação, mas sem perturbação. Então, enquanto o homem predominantemente espiritual e de raciocínio mais apurado pode encarar o seu sofrimento sob
alguma cogitação filosófica confortadora ou aceitá-lo como justificado pelo objetivo de sua maior sensibilização, a criatura exclusivamente emotiva que reage ou chora diante de qualquer situação é quase sempre uma infeliz desarvorada, que materializa a dor sobre o desespero incontrolável devido à sua alta tensão psíquica. Às vezes o diagnóstico estava errado, como aconteceu um caso. O médico trocou o diagnóstico. Falou, você está com câncer de esôfago. E a criatura morreu pouco tempo depois. E o que estava com câncer de fato, já que eu não tenho nada, foi embora e sarou. Com certeza o médico pediu, está saudável, mantenha-se em paz, pensando no bem, etc. E depois percebeu que o diagnóstico estava errado. Aí avisou o que aparentemente sarou. E quando ficou sabendo que o diagnóstico de câncer era dele, ele morreu. Assim como aconteceu em outro caso. Houve o câncer, houve a medicação, houve a aparente cura. E ele não desistiu da doença, foi pesquisar a respeito e foi perceber que aquela medicação de fato não curaria aquele câncer. Adoeceu de novo. Houve uma medicação mais potente com a proposta de curá-lo e curou. E de novo fez a mesma coisa. Aí morreu. Não quer sarar. Então vai depender de cada um. Então, enquanto o homem predominantemente espiritual, que sabe o que ele é como ser integral e de raciocínio mais apurado, conhece as coisas do mundo físico, psíquico, emocional, moral e espiritual, então raciocina de um modo diferente, ele pode encarar o seu sofrimento sobre alguma cogitação filosófica. No mínimo, o câncer é o equilíbrio das energias. Joana de Ângeles. E pode ser apenas uma prova, um reajuste, um teste, ou o equilíbrio da energia quando vem de dentro para fora para equilibrar a energia pelos meus comportamentos. Ou pode ser apenas, como Joana de Ângeles narra, tem crianças que nascem aleijadas, cegas, surdas, mudas, com câncer, com AIDS, vieram lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. E às vezes vem, passa pelo câncer sem reclamar e desencarna. Em tenra idade, vieram para lecionar amor. E pode também, de acordo com a filosofia que estuda, ver essas cogitações que eu falei e como fosse justificando um objetivo de sua maior sensibilidade. Eu sou muito sensível e puxo tudo do meio, por isso estou doente, carregando o mundo nas costas. Então, a criatura exclusivamente emotiva, que por qualquer coisa desequilibra-se emocionalmente, assimila dentro da mesma frequência as mesmas emoções. Então, ela é quase sempre uma infeliz desarvorada. Porque o outro falou que está doente, ela já arranja uma doença parecida para que ela não fique para trás. A doença dela tem que sempre ser pior do que a do outro. Então vai materializar e sobre o desespero incontrolável, porque aí agora vou morrer e etc, etc, devido à sua alta tensão psíquica. E a doença vem da mente, mata o corpo, ou vem do corpo e pode perturbar a mente. O certo é que as energias sutilíssimas que atuam no mundo oculto da criatura humana
e se constitui na maravilhosa rede magnética de sustentação do edifício atômico da carne, só podem manifestar-se coesas, harmônicas, unidas para o mesmo fito e proporcionar tranquila pulsação de vida, desde que também permaneça o equilíbrio harmonioso do espírito. Simples assim. Basta isso para curarmos-nos e não mais adoecer. Então, o certo é que as energias sutilíssimas de um pensamento nobre, de um sentimento nobre, de uma palavra equilibrada, de uma atitude enobrecedora, vão atuar no mundo oculto da criatura, do interior para o exterior da criatura humana, se constitui na maravilhosa rede magnética de sustentação do edifício atômico, porque o que eu vou pensar vai interagir com o nêutron, com o próton, com o elétron, com os fótons, que vai contribuir para a formação das moléculas e das células. Só podem manter-se coesas essas energias bioelétricas e proporcionar tranquila pulsação de vida, saúde, desde que também permaneça o equilíbrio harmonioso do espírito como um todo. No seu pensar, no seu sentir, no seu agir. Como ele falou aqui, nós colocamos um quarto elemento que é o falar. Pensar, sentir, falar e agir. Vamos avançar rapidamente, praticamente lendo as 7 telas, só para não empurrar para outra etapa, e já finalizamos esta aula. Só então a saúde física é um estado de magnífico ajuste orgânico. O ser não se sente nem ouve o seu pulsar de vida, tão harmonioso que está, porque o seu ritmo é suave e cadenciado pelo mais leve arfar, respirar na intimidade dos átomos, da célula, porque tudo respira, de todas as peças e funções orgânicas, todas, dos átomos à sua completude. Então, ele está em perfeito equilíbrio, assim agindo, manifestando-se admiravelmente compensadas em todo o seu metabolismo, desde o interior dos átomos. Elas não perturbam a consciência em vigília, que sou eu, que é você, porque não provocam o desânimo, não estou com neurastênico, então não estou desanimado mentalmente, fisicamente, etc., não estou desvitalizado. A inquietação, a angústia, isso não me visita, que se geram durante a desarmonia do espírito. Não estou mais nessa condição. Estou num estado de harmonia perfeita entre o pensar, o sentir, o falar e o agir, entre a minha consciência e a minha mente, entre a mente e o perispírito, entre o perispírito e o corpo. O câncer, que tanto se manifesta na forma de tumores, como desvitalizando o sistema linfático, nervoso, ósseo ou sanguíneo, não deve ser considerado apenas como um sintoma isolado do organismo, pois a sua maior ou menor virulência mantém estreita relação com o tipo psíquico do doente. Como já foi falado, isso aqui é só um reforço do que foi falado. Então, vimos o estado de saúde, de equilíbrio, a serenidade do nosso todo, e agora o câncer, que tanto se manifesta na forma de tumores e também pode não ser tumores, porque eu já passei por vários processos de desvitalização e ainda tem um pouco.
sei que ainda tem algo que está pairando no ar. Então, como desvitalizando o sistema linfático, ele é o quartel-general do sistema imunológico, desvitalizando o tecido nervoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Não deve ser considerado apenas como um sintoma isolado do organismo. Se está numa parte, ele está no todo, desde o íntimo da alma até aqui a periferia. Pois a sua maior ou menor virulência, o seu maior ou menor poder de desintegração aqui dos tecidos, mantém estreita relação com o tipo psíquico do doente. Mudou o tipo psíquico, sara a perturbação, a desvitalização nesses setores mencionados. Então, o morbo cancerígeno, o energismo, o fluido tóxico deletério, esse morbo cancerígeno esse morbo cancerígeno avultam pelos desatinos mentais e emotivos. Toma-se um vulto enorme. Aumenta, que abalam o campo bioelétrico animal, desde lá do interior dos átomos, principalmente nos elétrons, e lesam o sistema vital de defesa, que está lá no sistema linfático, e também espalhado por todo o corpo, para depois situar-se num órgão ou sistema, pode ser o sistema nervoso, o sistema ósseo, o sistema sanguíneo, ou sistema orgânico mais vulnerável do corpo, que pode ser o respiratório ou qualquer outro, como nós já sabemos. Então, esse morbo cancerígeno vai avultar, vai avolumar pelos desatinos mentais e emotivos. Pensar e desejar o mal para o outro, coisas parecidas como nós já vimos. Que vão abalar esse campo bioelétrico que vai culminar lá no interior dos átomos, gerando os parasitas ou os prótites, segundo Leon Denis e Bechamp, e vai começar a desmoronar o nosso edifício orgânico. E vão lesar o sistema vital de defesa e também a vitalização do próprio corpo. E sem o sistema vital de defesa do corpo e sem a vitalização do próprio sistema e do corpo, para depois situar-se, já que ele rompeu com o sistema de defesa e etc., ele vai alojar-se num órgão ou sistema orgânico mais vulnerável dentro do corpo carnal, e a partir dali o corpo todo desmorona. Em consequência, a causa remota patológica do câncer deve ser procurada conscienciosamente no campo original do espírito e na base de suas atividades mentais e emotivas. E agora? Eu colocaria aqui com minúsculo. Então, em consequência do que foi falado, a causa remota patológica do câncer deve ser procurada conscienciosamente no campo original do espírito que se une a outro espírito, ele com E minúsculo, que forma os elementais, que forma os fluidos, que forma a matéria mental, e seu uso para o mal de criadora, ela passa a ser destruidora. Eu crio o vírus ou alimento o ultravírus do câncer. E na base de nossas atividades mentais e também emotivas. Então, se não está lá na origem da energia que eu estou usando para dar forma ao meu pensamento, já está aqui nas atividades mentais, já formado o pensamento, gravando nesse pensamento as emoções, já estou aqui fofocando, já estou mentindo, já estou fazendo isto ou aquilo, planejando lesar o outro e assim por diante, lesando a mim mesmo. Não se trata de acontecimento mórbido da exclusividade de qualquer dependência orgânica,
que se produza sem o conhecimento subjetivo do todo indivíduo. Então, diante de tudo que foi falado, isso não se trata de acontecimento mórbido, da exclusividade de qualquer dependência orgânica, de situações desde hereditárias, a alimentação, isso ou aquilo, no mundo orgânico, que não se produza sem o conhecimento subjetivo desses processos íntimos da alma, que é do todo indivíduo. Então, por mais que tenha essa parte aqui, isso não se processa sem o conhecimento da alma que está conduzindo o próprio corpo, e ela pode mudar o cenário quando, onde, como ela quiser, de acordo com o seu querer, com o seu saber e com a sua atitude à luz do amor incondicional. E agora, terminando de fato, você toma mais um pouquinho de água e vamos para a cena dos próximos capítulos. As origens do câncer, ou considerações sobre as origens do câncer, parte 2. Começaremos com essa pergunta: como poderíamos entender melhor essa manifestação mórbida do câncer desde o campo original do espírito? Eu colocaria desde o espírito com E minúsculo, ou aqui, desde a origem do espírito com E maiúsculo. O espírito é o comandante exclusivo e o responsável pela harmonia e funcionamento de todo o cosmo de células que constitui o seu corpo de carne, o qual não tem vida à parte ou independente da vontade do seu dono. Então, assim, nós estamos dizendo que não tem como o espírito, que é o comandante disso, estar desligado daquilo. Tudo forma um todo. Então, se está acontecendo a desarmonia no corpo, vamos analisar o que está acontecendo com o espírito. Mesmo o senso instintivo, a mente instintiva, os automatismos que regulam as diversas atividades orgânicas do corpo físico e que se presume funcionando sem o conhecimento direto da alma, presumem que assim seja, tal como o fenômeno de nutrir-se, andar e respirar, não é acontecimento autômato, pois a sua harmonia e êxito de ação controladora ainda dependem do melhor contato do espírito com a carne. Ou seja, não tem como. E quando ele fala que o espírito é a alma, então, só considerando aqui, então, por mais que tudo está no automatismo, isso não está acontecendo sem o conhecimento, sem que a alma ou o espírito possa interferir e mudar o cenário. E, enfim, fica o convite, fica a deixa para estudarmos um tanto mais. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência,
por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.